Olá, você vai ver no Jornal de hoje soluções para o descarte e tratamento correto de lixo, marco regulatório do terceiro setor. Confira os destaques da 73ª sessão ordinária. Então, se nós começamos a cobrar e até multar pessoas que jogam lixo entulho nas ruas, resíduo sólido nas ruas, nós também temos que dar uma opção aonde ele vai jogar isso. De que me adianta também eu forçar você a não jogar entulho nem lixo na rua, nem móveis usados nas ruas, se eu não te dou uma opção onde você descartar. Criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e do Plano Municipal de Assistência Social. Veja estes e outros projetos aprovados na ordem do dia. E no Centro de Operações Integradas, prefeito Rogério Lins volta a negar a aplicação de multas por câmeras. Isso é mentira, essa notícia é falsa. Inclusive passando pontos, endereços e falando que milhares de multas estavam sendo aplicadas diariamente na nossa cidade. Isso não procede. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na tarde de quinta a 73ª sessão ordinária do ano. Antes da fase de oradores, foram discutidas 3 moções. Toniolo lembrou os 54 anos de emancipação da cidade de Jandira, contando um pouco de sua história. Moção esta que foi discutida pelo presidente da casa, Dr. Lindoso, que recordou o período em que foi secretário de saúde do município vizinho e lembrou também as ações que ele realizou. Outra moção foi a da vereadora doutora Régia, sobre o Dia da Justiça, que faz parte do calendário nacional. A parlamentar fez uma reflexão sobre os conceitos de direito e justiça. Inscrito entre os oradores, o vereador Alex Sá fez um balanço de indicações e projetos que ele apresentou este ano, como a indicação de desconto ou isenção de IPTU para as casas atingidas por enchentes, o parcelamento sobre o imposto de transmissão de bens e imóveis, o chamado ITBI, e a indicação para um dia específico para a circulação do serviço de cata-bagulho. Eu indiquei agora recentemente nessa casa, em virtude de nós termos visto aí essa enchente do Rochdale, que a gente possa também ter desconto ou isenção de IPTU para as casas que sofrem alagamento. Essas pessoas, ela de alguma forma têm que ser beneficiadas para que eles possam, beneficiada com a isenção, para que eles possam, de alguma forma, também recuperar o que foi perdido. Nós temos inúmeros projetos que foi apresentado além desse, que é a criação de férias, a feira típica da regional, programa de parcelamento do ITBI, isenção do IPTU, esse que eu já falei, alterar também a lei de número 207 do regimento interno da sessão de comissões. Nós tivemos aqui dezenas de indicações também, que foi a indicação do cata-bagulho, aquele cata-treco que nós apelidamos aqui, que é aquele nobre vereador Daniel, vereador Bonin, que a gente possa ter uma data definida para que um caminhão passe recolhendo os móveis usados, os sofás, os pneus que são jogados dentro dos rios. Essas enchentes que acontecem hoje, muitas delas acontecem não só por conta do grande volume de chuva, mas também por conta do grande volume de entulho e lixo que é encontrado dentro dos nossos rios. Então, se nós começamos a cobrar e até multar pessoas que jogam lixo e entulho nas ruas, resíduo sólido nas ruas, nós também temos que dar uma opção aonde ele vai jogar isso. De que me adianta também eu forçar você a não jogar entulho nem lixo na rua, nem móveis usados nas ruas, se eu não te dou uma opção onde você descartar. Essa discussão nós já tínhamos trazido no mandato passado, nobres vereadores. E, infelizmente, não foi aplicado na nossa cidade, no mandato passado. Mas que a gente possa também, líder, que Vossa Excelência possa levar o recado ao nobre vereador Rogério Lins, que a gente possa, presidente, estar trazendo para a nossa cidade aí esse cata-treco, cata-bagulho. Em seu discurso, a vereadora doutora Régia fez um alerta sobre a situação difícil dos convênios, principalmente os que estão relacionados à Secretaria de Assistência Social, e cobrou o chamamento do marco regulatório do terceiro setor. Os convênios estão atrasados, estão sendo pagos por via de indenizatório
e esses indenizatórios estão saindo 3, 4, 5 meses após o convênio. E as entidades estão praticamente abandonadas. Então, não estão conseguindo cumprir com com as suas tarefas, com a sua prestação de serviço. As creches, por exemplo, não têm como manter materiais, não tem como manter merenda, não tem como manter nada, porque o pagamento por indenizatório ele vem muito tempo depois. E essas empresas e essas entidades não têm como bancar esses convênios durante este período. Então, muitas entidades não estão recebendo as crianças, outras estão fechando. A gente chegou à crise maior, é o caso da Amamos, tá? Que alugou 3 casas para fazer a reforma lá da Amamos e não recebe da prefeitura. Então, ela não está conseguindo cumprir os aluguéis que ela está pagando lá para deixar as crianças. E já disse que vai fechar as portas. Então, é uma casa-abrigo que tem anos na nossa cidade e correndo o risco de fechar essa importante prestação de serviço, correndo o risco de fechar e acabar. E, assim, a gente não vê uma solução. E eles falam sempre da necessidade do marco regulatório, o marco regulatório que tem que fazer o chamamento, que tem que fazer isso e aquilo, e acabam não fazendo. Então, se tem que fazer, vamos botar a mão na obra e fazer mesmo. Não ficar empurrando com a barriga, porque lá na ponta as entidades estão sofrendo e sofrendo muito. Na saúde, então, está gritante. Tá? Tem aquelas entidades de dependentes e tudo, que estão também, né, as terapias e tudo, praticamente parada, porque não dá para ficar esperando os processos indenizatórios. Então, até quando vão ficar pagando com indenizatório? Já se passou 1 ano, e isso está acontecendo. Então, a gente pega, tudo com data anterior. É um pagamento que está sendo feito em novembro, por exemplo, por uma dívida que é lá de maio. E aí, neste período de maio até agora, como é que a entidade se vira? Então, eu pediria assim ao seu líder, do prefeito, que levasse essa mensagem a ele, para que cuidasse com carinho disso. O povo das entidades vão abandonar, e aí a prefeitura não tem como cumprir e não tem como fazer. Já o vereador Ricardo Silva comentou, entre outros pontos, sobre a visita feita à Sabesp e a ida ao bairro do Rochidale, onde estão acontecendo obras do braço morto do Rio Tietê. Também estivemos na Sabesp, onde nós temos 2 questões, em questão de que está diretamente ligada ao esgoto, e que ali existe uma informação que falta muito para a nossa população, que é a diferença da água que é destinada, que é água de chuva, água pluvial e água de esgoto. E existe várias ligações irregulares quanto a isso. Isso justifica quando há chuvas, e aí existe as enchentes. Uma das questões, não é a questão, uma das questões é essa, as ligações irregulares. E ali estive falando com o senhor Ronaldo, que são técnicos, não são pessoas qualquer, e digo-se passagem que há muitos anos estão aqui atuando na cidade de Osasco, e que explicaram a questão, quando eu indaguei, da qualidade de asfalto, quando eles fazem as operações que são necessárias. E disseram que uma nova empresa foi contratada, a empresa essa que irá apresentar uma qualidade melhor de asfalto, que garantirá a qualidade nas nossas vias quando elas são aí recortadas, vamos colocar dessa maneira, por questões de obras de ligação de esgoto ou ainda fornecimento de água. Para finalizar, estivemos fazendo uma visita junto com o secretário de obras, o secretário do meio ambiente e também outro secretário aqui da habitação, a questão da regulamentação, a mudança das obras que logo terão início no Rochidale, e que ali haverá uma mudança quanto à largura da calha, daquele leito do braço morto do Tietê, e a profundidade. E como foi dito daqui a pouco por o vereador que nos antecedeu, que, de fato, ainda a população coopera quando joga-se entulho, descarta um móvel que não é mais utilizado, e isso tudo vai para dentro do córrego, vai asseorando o córrego, e aí, quando vem as chuvas,
a água ela sobe de maneira desordenada e com isso vem as enchentes. E veja também no Câmara Notícias. Criação de ecopontos, reciclagem de lixo. Confira mais um destaque da 73ª sessão. Tem que discutir a questão da usina de reciclagem de lixo dessa cidade. Ou nós vamos ficar assistindo que o Ministério Público, o Meio Ambiente parou a entrega do lixo ali em cima no aterro sanitário e nós estamos fingindo que não estamos sabendo de nada? E ainda os projetos aprovados na ordem do dia. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os principais assuntos debatidos durante a 73ª sessão. E a questão do descarte correto de lixo voltou ao debate no discurso do vereador Didi. O parlamentar defendeu a criação de ecopontos e também comentou o projeto do Executivo que dobra a multa por despejo de lixo ou entulho nas ruas. Projeto que, aliás, acabou sendo aprovado em segunda discussão na ordem do dia. Eu acho que a nossa sociedade não cabe só multar mais as pessoas, tem que educar as pessoas. E tem também que dar as condições das pessoas poderem fazer aquilo que tem que ser certo. Então, eu acho que o Osasco tem que criar os ecopontos, como foi criado em São Paulo, no governo, me parece que do Haddad. Mas houve algumas outras cidades que têm isso funcionando. Osasco tem que ter. Porque o cidadão tem que fazer uma reforminha na casa dele, como agora no final de ano, aí, que o povo espera para fazer uma pintura, uma reforma, você não sabe onde vai pôr o entulho. O preço cobrado de uma empresa para carregar um pouco de entulho o salário é o 13º do povo. Então, se a cidade foi feita para ajudar a população e nós pagamos impostos, é preciso que os impostos que nós pagamos tenham alguma validade, algum retorno para a gente, né? Para a população. Ainda dentro da questão ambiental, o parlamentar defendeu a discussão sobre uma usina de reciclagem de lixo. Essa Casa de Leis dos 21 vereadores tem que discutir a questão da usina de reciclagem de lixo dessa cidade. Ou nós vamos ficar assistindo que o Ministério Público, o Meio Ambiente parou a entrega do lixo ali em cima no aterro sanitário e nós estamos fingindo que não estamos sabendo de nada e não vamos tomar atitude. Vamos discutir como é que se faz uma usina de lixo, como tem no mundo aí afora. A usina de tratamento do lixo da cidade tem que ser colocada. Nós não podemos discutir, doutor Jair, doutor Toniolo. Nós não podemos discutir. Vocês querem, tem as faculdades todas aqui do Brasil, tem essa discussão, foram feitas em vários cantos. Vamos discutir. Ou nós vamos ficar esperando sempre o Executivo que possa discutir e fazer. Nós não podemos levar a proposta, nós não podemos chamar, seu doutor Mário Luiz Guido, meu professor, de chamar a discussão dos grandes temas políticos dessa cidade. E Didi ainda fez uma reflexão sobre a produção do Legislativo no ano e questionou o que mudou na prática na vida dos munícipes. Que acabou o ano. Acabou o ano. O que é que nós fizemos? Nós fizemos aqui 200.000 leis. 1.000 leis, mais ou menos, vai dar aqui. Não vai dar umas 1.000 leis, viu? Não é isso, doutor presidente? Um monte foi vetado, mas se propôs aqui os vereadores, todos os vereadores fizeram leis aí. Eu quero saber o que essa lei mudou na prática e na realidade na vida do povo.
Eu quero saber se acabou com a enchente, se o lixo está sendo tratado, se abaixou os impostos, se gerou emprego. E se nós não fizermos uma autocrítica de nós mesmos aqui nessa casa e do nosso trabalho, e que ele tem que ser coletivo, nós não temos que ficar numa disputa interna entre nós. Se nós não tivéssemos a capacidade de fazer isso, nós vamos morrer na praia. Vamos morrer na praia e vamos matar o povo junto, né? Se nós morrer na praia e nós estamos representando o povo, está matando o povo junto. E na ordem do dia, foram aprovados 3 projetos em segunda discussão. Como já mencionamos anteriormente, nesta edição, é o projeto do Executivo que dobra o valor da multa em caso de descarte incorreto de lixo ou entulho nas ruas. Os outros são de autoria do vereador Toniolo. Dispõe sobre a criação do programa Meu Bairro Bem Cuidado e o outro institui a área de segurança no entorno de escolas. Em primeira discussão, foram aprovados 3 projetos da Prefeitura, com destaque para o que cria o Plano Municipal de Assistência Social e o que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. O presidente Michel Temer sancionou a lei do novo FIES. Uma das novidades é que os recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento vão ser destinados para os financiamentos estudantis, que também terão juros mais baixos. Para garantir a manutenção do programa e superar a inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o governo federal alterou as regras do programa que passarão a valer para os contratos assinados a partir de 2018. Agora, o novo FIES vai ser dividido em 3 modalidades. A primeira vai atender os estudantes com a renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos e será financiada com recursos da União. Além de juros zero, esses estudantes vão contar com as prestações mensais de acordo com a renda. A segunda vai atingir estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Essa modalidade vai atender as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para os estudantes. Já a terceira modalidade vai englobar as demais regiões do Brasil, com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste caso, os estudantes também vão precisar apresentar uma renda per capita de até 5 salários mínimos. As novas regras criam 310 mil novas vagas para o ano que vem, sendo 100 mil a juros zero. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano, portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva. A modalidade 2 do FIES vai contar com 105 mil vagas ofertadas, utilizando o recurso dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para o financiamento estudantil. Nós estaremos, presidente, disponibilizando 1.120 bilhões para que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. A primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços e não exatamente na educação. E numa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram revelar que seria possível a utilização do Fundo Constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Outra novidade do programa é quanto ao prazo para começar a pagar. O estudante que participar do FIES vai começar a pagar as prestações a partir do primeiro mês depois da conclusão do curso, desde que tenha renda. A estimativa do Ministério da Educação é que o saldo seja quitado em um prazo de até 14 anos. O IBGE realizou pela primeira vez uma pesquisa que traz informações sobre atividades que não são consideradas ocupação para o mercado de trabalho. São atividades como a produção de bens para o próprio consumo, cuidados de pessoas, afazeres domésticos não remunerados e trabalho voluntário. A ocupação com afazeres domésticos ainda é maior entre as mulheres, mas os dados mostram que em 2016, 74% dos homens pesquisados realizavam essa atividade.
O estudo divulgado pelo IBGE traz uma análise mais ampla dos tipos de trabalho e afazeres realizados pelos brasileiros em 2016, classificados por idade, sexo, cor, regiões, entre outros grupos. Mais de 166 milhões de pessoas de 14 anos ou mais foram ouvidas no levantamento. Segundo o IBGE, entre o total de pessoas avaliadas, mais de 10 milhões realizaram trabalho para o próprio consumo. Quase 45 milhões cuidaram de pessoas. Os afazeres domésticos foram realizados por mais de 135 milhões dos entrevistados, enquanto o trabalho voluntário foi exercido por cerca de 6 milhões de pessoas, sendo a maioria feito por mulheres. Eu fazia um trabalho não pago para uma pessoa que não é minha parente, ou não mora comigo, como um vizinho, eu trocar uma lâmpada de uma vizinha, eu levar uma vizinha no médico, fazer afazeres e cuidados ou serviços profissionais gratuitos para terceiros é trabalho voluntário para PNAD contínua. Nos afazeres domésticos ou cuidado com pessoas, quem domina também são as mulheres. Segundo o IBGE, em 2016, enquanto 74% dos homens realizavam essas tarefas em todo o Brasil, o número entre as mulheres era de mais de 90%. Ainda segundo o IBGE, em relação aos homens, as mulheres dedicam quase o dobro de horas aos cuidados e afazeres. A gente tem 20 horas, em média, que as mulheres dedicam por semana a afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam 11 horas. A gente conhecia essa informação de que as mulheres fazem mais que os homens, mas agora a gente consegue medir. E daqui a pouco você vai ver. Queda na taxa básica de juros anima consumidores para as compras de Natal. Pretendo comprar algumas coisas para os meus filhos. Meu marido, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então vai ser muita gente. Mas tudo simples. E prefeito Rogério Lins fala sobre notícias envolvendo a aplicação de multas pelo COI. Isso é mentira, essa notícia é falsa. Inclusive passando pontos, endereços e falando que milhares de multas estavam sendo aplicadas diariamente na nossa cidade. Isso não procede. A gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A 10ª queda consecutiva da taxa básica de juros de 7,5% para 7% foi anunciada no dia 6 pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. O anúncio revela recuperação da economia e oportunidades para os consumidores. A expectativa é que sobre mais dinheiro no bolso do consumidor. E já tem gente animada com as compras de Natal. Em uma andada rápida pelo shopping, é fácil encontrar gente animada com as compras de final de ano. Pretendo comprar algumas coisas para os meus filhos. Meu marido, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então vai ser muita gente. Mas tudo simples. E tem também os mais cautelosos. Sempre animada, mas sempre com uma certa restrição, só se compra o essencial, né? Vai, né? Mas lembrancinha. Mas agora, com a redução da taxa básica de juros, a Selic, pode ser que até os consumidores cautelosos se animem a abrir a carteira para presentear neste Natal. A Selic caiu de 7,5% para 7% ao ano. A taxa básica de juros da economia nunca esteve tão baixa. É o menor valor desde que a Selic começou a ser medida pelo Banco Central há mais de 30 anos. A taxa é usada como referência pelo mercado. A partir dela são calculados, por exemplo, os juros de um empréstimo bancário, as parcelas de um crediário numa loja e os juros dos cartões de crédito. E com os juros mais baixos, a expectativa é que sobre mais dinheiro no bolso do consumidor. A redução dos juros, né, levando o Brasil a um nível de juros, digamos, de juros estruturais mais baixos, faz com que
também sobre mais dinheiro no bolso das pessoas, sobre mais dinheiro no caixa das empresas. Isso tudo se transforma em atividade econômica e crescimento econômico. A trajetória de queda da taxa básica de juros da economia começou em outubro de 2016, com redução de 14,25% ao ano para 14%. Este último corte de 7,5% para 7% foi a 10ª redução seguida da taxa de juros. A decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, foi por unanimidade. No comunicado em que divulgou a decisão, o Banco Central disse que a redução dos juros reflete um conjunto de indicadores positivos que mostram a recuperação da economia brasileira, como a inflação baixa e sob controle. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou o bom momento da economia do país. Com estes juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar, porque naturalmente isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então nós temos esta boa notícia, fruto precisamente do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Na última quinta-feira, o prefeito Rogério Lins fez uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook para reafirmar as funções do recém-inaugurado Centro de Operações Integradas. E eu vim hoje aqui, são 20 horas e 6 minutos, eu vim aqui pessoalmente, nós estamos numa transmissão ao vivo, até para esclarecer algumas dúvidas e também desmentir notícias falsas que têm sido disparadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, falando que o COI foi uma ferramenta criada para aplicar multas. Isso é mentira, essa notícia é falsa. Inclusive passando pontos, endereços e falando que milhares de multas estavam sendo aplicadas diariamente na nossa cidade. Isso não procede. Diante dos monitores do COI, que fica na Vila Yolanda, o prefeito demonstrou as funcionalidades das câmeras de alta definição e exemplificou com diversas situações. Inaugurado no final do mês passado, o COI foi pensado como uma ferramenta para ajudar a gerenciar o trânsito e também combater a criminalidade. Hoje são 268 ruas e avenidas monitoradas 24 horas pelo sistema, que permite, inclusive, a identificação facial. As imagens captadas pelas 62 câmeras são arquivadas por 30 dias e ficam à disposição das forças de segurança do município. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o estado de São Paulo e formando muitas áreas de instabilidade. A região metropolitana ainda vai ter um dia de bastante nebulosidade, alguns momentos de melhoria e pancadas de chuva que vão e voltam ao longo do dia. Até pode chover de manhã e há risco de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e a noite. E essa chuva pode vir acompanhada de raios. A mínima prevista na capital é de 20 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, mínima de 19 e máxima de 27 graus. No fim de semana, a chuva vai diminuir em São Paulo. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!